Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de medicina legal. Agora, hoje nós vamos tratar de sexologia legal. Vamos deixar para trás aqueles estudos da tanatologia para hoje estudar a sexologia legal. Sexologia, então vamos pensar, nossa medicina legal é a medicina legal criminal. Então, os comportamentos humanos são livres e alguns deles importam para o direito penal. A gente na sexologia vai estudar os comportamentos ligados à sexologia que importam ao direito criminal. Então o que eu estou falando? Estou falando dos crimes de estupro, de infanticídio, de aborto, as anomalias sexuais e falando também do estudo da imunologia, tá? Então vamos comigo para mais uma aula. Bora lá! Bom, então vamos começar a aula de hoje estudando o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. Diz o artigo lá, ó, aí na tela, ó, 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, ó, importante a gente destacar três elementares desse tipo penal. Primeiro, constranger. O verbo é constranger. A segunda elementar tem que ser mediante violência, força, violência ou grave ameaça. Faz ou eu te mato. Grave ameaça. A grave ameaça não deixa vestígio no corpo da vítima, mas a violência deixa hematomas, deixa escoriações, edemas, marcas unguiais e todos esses vestígios deixados no corpo da vítima são importantes para a medicina legal criminal. A terceira elementar, então, é ter conjunção carnal ou permitir que pratique ou praticar outro ato libidinoso. Então, ó, primeira coisa, conjunção carnal significa pênis penetrando vagina. Para a conjunção carnal, portanto, o autor tem que ser homem e a vítima tem que ser mulher, para a conjunção carnal. Lembrando que essa penetração pode ser completa ou incompleta, tanto faz, mas tem que ser pênis penetrando na vagina. Então, sexo oral, sexo anal ou qualquer outro ato libidinoso não entra aí como conjunção carnal. Lógico que caracteriza o crime de estupro, porque lá fala outro ato libidinoso. E agora então a gente vai ver quais os exames médicos que são relevantes, as etapas dos exames médicos que são relevantes para quando existe o crime ou a suspeita do crime de estupro. Então, ó, primeiro, o exame subjetivo. O médico vai conversar com a vítima para analisar se ela tem um discernimento mental completo, né? Se ela tem um entendimento da realidade. Por que ele precisa fazer isso, gente? A gente vai ver daqui a pouco. Se ela não tiver a capacidade de entender os fatos, se ela não tiver a capacidade de dar o seu consentimento, então a gente não tem aí um crime de estupro do 213, a gente tem um crime de estupro de vulnerável do 217A. Primeira parte, então, o exame subjetivo. Segundo exame que tem que fazer é o exame objetivo geral, genérico, tá? O exame específico genérico vai ver o quê? Isso que a gente falou, hematomas, marcas de unha, lesões corporais, né, no corpo da vítima que vão então caracterizar a existência de violência. Terceira fase, o exame objetivo específico. Esse sim vai analisar a genitália para ver sufusões hemorrágicas, lesões, hematomas e qualquer sinal de prática de sexual violenta. Aqui entra uma questão muito importante, que é o estudo da imenologia. Ora, o ímen é uma membrana que existe dentro da vagina, então, com bordas externas e bordas internas, que ele se rompe, essa membrana se rompe depois da primeira prática sexual. Ora, o exame objetivo específico, ele consegue determinar se o ímen está íntegro, consegue determinar se ele foi rompido há pouco tempo ou se ele foi rompido há muito tempo. Então isso também vai ser importante no exame médico legal no caso de crime de estupro. Aqui, gente, tem que ter uma atenção ao que cai em concurso, que cai em prova, que é o ímen complacente. Complacente é aquele que não se rompe
diante da primeira ato sexual. Ele não se rompe. Então, ímen complacente é importante você saber o que é. Existe aqui um estudo de imenologia, diversos tipos diferentes de ímen. Eu vou colocar uma foto, ou algumas, né? Que isso está no livro do França, tá? De diversas formas diferentes. Tem septado, duplo septado, oblíquo, vários. O que interessa pra gente é a ruptura, a rotura, tá? Mas outra coisa, então, a ruptura é importante, a gente já falou aqui então do complacente, porque ele não se rompe, e outra coisa que é importantíssima são as carúnculas mirtiformes. Carúnculas mirtiformes. Essas são lesões mais intensas, mais robustas do ímen, mostrando que aquela mulher teve parto normal. Então, as carúnculas mirtiformes também são importantes aqui no estudo da imenologia, tá? Então, a gente está falando da imenologia porque a gente estava falando das 4 fases do exame médico na vítima de estupro. Então, a gente falou da terceira fase, que é o exame objetivo específico, e o quarto. A quarta fase são os exames complementares. Os exames complementares são a busca por vestígios deixados no autor dentro da vagina. Então, é busca por esperma, espermatozoide, PSA, P30. O PSA é o mais robusto de todos os exames. A gente não vai entrar em cada um deles aqui, não é o nosso objetivo, mas para quem quiser estudar para concurso, é importante conhecer um pouquinho de cada um desses, tá? Saindo então do estupro, a gente vai então para o estupro de vulnerável, 217A. Olha aí, vê o que diz aí, ó, artigo 217A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. Você vê que aqui não fala de consentimento, não fala de força, não fala de nada. Ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos é o estupro de vulnerável. E no parágrafo 1º, também é importantíssimo, fala o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra coisa não pode oferecer resistência. Então aqui a gente está falando do caso do Boa Noite Cinderela também. O Boa Noite Cinderela, aquele que a pessoa toma, sabe mais o que está acontecendo. A pessoa que fornece Boa Noite Cinderela para fazer sexo não comete o crime de estupro do 213, mas o estupro de vulnerável do 217A. Outra área importante aqui do nosso estudo da sexologia, então, são os outros crimes de aborto e infanticídio. Aqui, gente, tem uma crítica a ser feita do crime de infanticídio, que é o seguinte, vamos ler o que está escrito no caput. Tá aí, né? Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Quando eu estudei isso a primeira vez, eu achei que sob influência do estado puerperal estava significando depressão pós-parto. Mas não é. Olha, durmam com esse barulho. A medicina é legal. Não sabe o que os nossos excelentíssimos deputados quiseram dizer com essa merda, com esse artigo. Não sabe. O início do parto clínico dá com as contrações. O fim do parto se dá com a expulsão do bebê e também da placenta. O fim mesmo é com a expulsão da placenta. Quando termina o parto, então dá-se início ao puerpério. São os períodos. Depois do parto vem o puerpério. Ora, portanto, é impossível estar sob influência do estado puerperal durante o parto. Tem que ser logo após. O que quis dizer, ninguém sabe. Professor Roberto Blanco de Medicina Legal, Papa, é o que mais critica, com mais veemência, critica esse artigo. Existe aqui uma questão muito importante na medicina legal, que é o seguinte: tá o bebezinho morto. Existe uma grande dúvida se ele nasceu e depois morreu, ou se ele morreu e depois nasceu. Quer dizer, estamos diante de um nat morto? Sim ou não? Isso tem muitas consequências para o direito. Tanto para o direito penal aqui, que a gente pode dizer se é a diferença, por exemplo, em tese de um crime de aborto para um crime de infanticídio. Mas também para direito sucessório, por exemplo, no direito civil. Então, essas
consequências, o médico legista, embora a gente aqui trate da medicina legal criminal, mas também a medicina legal civil, né? Vai ser importante para decidir se o bebê nasceu morto, nate-morto, ou se ele nasceu vivo e depois morreu. Para determinar isso, existem o que se chama de docimásias ou docimazias, tá? Docimásias são as técnicas capazes de responder essa pergunta. Aquele bebê nasceu vivo? Sim ou não? O método mais conhecido, ele está longe de ser o melhor, ele é antigo, é a docimásia hidrostática de Galeno. Docimásia hidrostática de Galeno. Galeno é o nome do cara que inventou isso. E o método é mais ou menos simples. Olha a foto aí, essa foto também está no livro do França, Genival Veloso de França. O exame consiste em retirar o pulmão do bebezinho, na necrópsia, né, gente? Tem necrópsia do cadáver. Retira o pulmão. Pensa comigo, se aquele bebê nasceu vivo, ele respirou. Porque dentro da barriga não respira, né, gente? Só respira lá de fora. Ele respirou. Se ele respirou, tem ar dentro do pulmão. Se ele não respirou, não tem ar dentro do pulmão. Então, o método hidrostático de Galeno coloca o pulmão em um recipiente com água. Se ele afundar, significa que não tem ar, significa que não respirou, significa que é natimorto. Se o pulmãozinho boiar, significa que tem ar, significa que respirou, significa que nasceu e viveu e depois morreu. Método da docimásia hidrostática de Galeno. Tem vários problemas, né, gente? Não tem jeito de repetir. Não tem jeito de repetir. Fez o exame, depois que fez, não tem jeito de repetir. Vai ser a palavra do legista, não tem contraditório. É um problema. Existe uma outra docimásia mais comum, que é ensinada pelo professor Roberto Blanco, que é o tumor do parto. Então, é uma reação vital. Se o bebezinho estava vivo quando nasceu, gera na cabeça, lá internamente, uma bossa serossanguinolenta. Uma bossa, a gente estudou o que é bossa lá na traumatologia. A existência de tumor do parto significa o nascimento com vida. Então essa é uma forma de docimásia mais evoluída. Existem inúmeras, tá, gente? Inúmeras formas de docimásias. Importante você saber o que são docimásias e também depois, aos poucos, você vai estudando uma a uma, aqui por hora, estudar essas duas. Tá ótimo. E por fim, a aula já está ficando meio longa, mas por fim, o que interessa para a sexologia legal, sexologia forense, são os estudos das anomalias. Então existe um certo padrão sexual do que interessa sexualmente às pessoas. Esse padrão, todo mundo varia um pouquinho em torno desse padrão. Se variar pouco é normal. Agora tem gente que varia muito. E aí tem inúmeras anomalias. Inúmeras. Não caia na asneira de querer aprender e decorar todas, que você vai confundir uma com a outra. Então o que eu indico para vocês? Decore 3, aprenda 3. Eu vou colocar a lista grande lá no nosso site, mas eu vou dizer 3 aqui para vocês aprenderem, né? Então, ó, riparofilia é aquela pessoa que sente atração sexual pelo sujo. Então, vê um morador de rua, qualquer coisa suja, né? Essa pessoa se sente atraída sexualmente, né? O maior exemplo de riparofilia deve ser da Rosinha, né? A namorada do Cascão, porque, pelo amor de Deus, namorar o Cascão. E a Rosinha é até bonitinha, né, gente? Ela podia arrumar alguma coisa melhor. Mas Maurício Souza sacaneou ela aí nessa aí. Outra anomalia, a necrofilia. Necro, você sabe o que significa? Necro, significa morte, necros do grego, morte. Então, tem gente que tem atração sexual pelo cadáver. Olha só que anomalia, gente. Atração sexual pelo cadáver é a necrofilia. Tem também gente que tem atração sexual por animal, por vaca, por galinha, por cavalo. O cavalo deve doer pra cá. Então essa é chamada de bestialidade ou bestialismo, tá? Então, gente, ó, presta atenção, decora esses 3, aprende esses 3 e cada vez que você voltar a estudar essa matéria, se você quiser um dia fazer esse concurso, né? Você aprende mais 3. 3 por vez. Tá ótimo. Deixa eu ver se eu falei de tudo aqui, ó. Eu estudei a imunologia, os crimes sexuais, as anomalias, o infanticídio e o aborto. Gente, tudo isso pode e deve ser muito aprofundado, tá? Isso aqui é nosso primeiro contato nosso com a matéria.
Só para a gente ter uma noção do que é. Maravilha? Galera, valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.